Bom dia, vencedores e vencedoras! Começando mais um dia na presença de Deus. Estou eu aqui com a minha Bíblia. Como eu já falei para vocês, né? Eu estou lendo o livro de Deuteronômio e hoje eu vou ler para vocês um versículo que me chamou muita atenção, de Deuteronômio 8, versículo 2. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês, ó. Tá aqui, 8, versículo 2, tá? Aqui no meu celular é uma palavrinha ou outra que se torna até mais fácil. Eu vou ler pelo celular, tá, gente? Porque tem a Bíblia do celular também, tá bom? Então, você pega a sua Bíblia, Deuteronômio 8, versículo 2, e você tenta me acompanhar. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhar-los e pô-los à prova, a fim de conhecer a intenção do coração de vocês, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Esse versículo, ele me chamou muita atenção porque eu tenho 40 anos. Eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, mas eu tenho 40 anos, entendeu? Ainda tô na casa dos 40. Então esse versículo me chamou muita atenção porque a gente começa a olhar para a nossa vida e a gente começa a ver todas as coisas que nós já passamos pela nossa vida. E aí nós vamos ver provas, nós vamos ver vitórias, nós vamos ver caídas, né? Recomeço. Nós vamos ver cada etapa da nossa vida e nós vamos pensar e reconhecer realmente como o Senhor nos conduziu. Ele foi nos conduzindo, Ele foi nos levando. Eu vou dizer para vocês, gente, a minha vida foi uma loucura, entendeu? Mas eu posso dizer para vocês, olhando agora, quando eu olhei esse versículo, Deus falou comigo. Sabe, eu creio que Deus vai falar com você também. Porque Deus, ele é maravilhoso e Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos ajudando. E aqui nesse versículo ele fala assim, olha, recordai-vos, né? Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para humilhar, provar, para saber o que tinha no teu coração. Muitas das vezes a gente passa por provas, muitas das vezes a gente passa por situações adversas, porque Deus quer conhecer o nosso coração. Deus, ele quer saber o que tem no nosso coração. Se você se iria guardar os mandamentos do Senhor, se nós iríamos guardar os mandamentos do Senhor ou não. Porque tem muitas das vezes que no meio das provas, das lutas, das vitórias, entendeu? Nós vamos revelar aquilo que tem dentro do nosso coração. Aquilo que está lá dentro do nosso coração, ele vai ser exposto para fora. Então vai ser no meio da luta, da adversidade. Ou tu vai dar glória a Deus, ou tu vai chamar um palavrão, ou tu vai negar o nome do Senhor, entendeu? No meio da luta, no meio do choro, no meio da tristeza, no meio, entendeu, da adversidade, aquilo vai vir. E é aqui que o Senhor está falando, entendeu? Que Ele faz tudo isso para Ele provar o nosso coração, para Ele conhecer o nosso coração. Eu pesquisei aqui na internet uma explicação para isso, né? Essa foi uma explicação minha, que veio aqui dentro do meu coração. Mas eu pesquisei uma explicação que eu pudesse dar bem clara para vocês. E por aqui, né, eu achei uma explicação e eu vou falar para vocês, que é um pouco parecida também com essa. Às vezes a gente se pergunta por que eu estou passando por isso, mas esse versículo nos lembra que Deus usa cada etapa da nossa caminhada para nos ensinar, fortalecer a nossa fé e preparar o nosso coração para aquilo que Ele tem reservado para nós. Nem sempre entendemos o processo, mas podemos confiar em quem está conduzindo, entendeu?
Então, é no meio da dificuldade. É por isso que muitas das vezes Deus ele permite certas dificuldades na nossa vida, para Ele provar o nosso coração, para Ele saber, entendeu? Realmente o que está dentro do nosso coração. E esse versículo chamou muita atenção, né? Quando ele fala assim, no meio, nesses 40 anos eu te guiei. Eu disse, nossa, fui olhar para tudo que eu já passei. Fui olhar para tudo que eu já passei na minha vida. Altos, baixos, muita alegria, muitos choros, muitas vitórias, mas também muitas derrotas, entendeu? Mas em todo o tempo o Senhor estava ali comigo. Em todo o tempo. Como, por exemplo, no outro vídeo eu contei um testemunho, né? Um pequeno testemunho, assim, porque se eu for abrir minha boca para falar de testemunho que Deus já fez na minha vida, meu Deus, eu vou passar aqui anos e anos falando, porque é muita coisa. É 40 anos, né? É 40 anos falando de tantas das vezes, desde o meu nascimento. Por exemplo, eu for olhar o meu nascimento, né? Eu nasci em casa, a minha mãe teve 3 filhos e eu fui a única que nasceu em casa. Entendeu? Inclusive aqui nessa casa onde eu moro, entendeu? Tem muita história essa casa. E assim, eu vou olhar para trás, eu vou dizer, nossa, como Deus me conduziu nesses 40 anos. Gente, Deus me tirou daqui de Parintins, me levou para andar quase o mundo todo. Eu já andei muito, já viajei, já morei em vários lugares. Mas Jesus, Deus me trouxe de volta para cá. E é aqui que eu tô, né? Lendo e escrevendo um pouco da palavra de Deus, e Deus está trabalhando e falando comigo, entendeu? Então muitas das vezes é necessário nós voltarmos às nossas raízes, voltarmos para nós nos conhecermos, quem nós somos, quem nós éramos, como eu era, entendeu? Que muitas das vezes a gente esquece, porque a vida, né, faz muitas das vezes a gente criar calos, se tornar mais duro, se tornar uma mulher mais dura, se tornar um homem mais duro, entendeu? Porque o mundo, a vida está realmente desse jeito. Mas aqui Deus ele fala, lembra que eu te guiei por esse caminho, lembra que fui eu que te guiei por esse caminho. Então nós não devemos esquecer do Senhor. Se nós estamos vivos até o dia de hoje, se nós estamos vivos, se nós estamos aqui para contar a história, foi porque Deus nos guiou por esse caminho e Ele está nos conduzindo. E com essa palavra, vencedores e vencedoras, eu dou um bom dia, um bom dia para vocês. Tenham um bom dia, um excelente dia, uma excelente semana. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. E abençoe nossa semana, abençoe nosso trabalho, abençoe cada passo dessa jornada que ainda há de vir pela frente. Beijo!